Tem muita gente, a gente, por exemplo, costuma trazer a Defesa Civil e conversar muito com a Defesa Civil em períodos de chuva, mas a Defesa Civil também atua em períodos de seca, né, de seca extrema. A gente fala daqui a pouquinho aqui com o nosso convidado de hoje sobre este assunto, o Alcivan Gama, que é coordenador da Defesa Civil do município de Mossoró. Já mandou sua pergunta, sua participação? Temos nosso Twitter para você buscar lá e seguir também, viu? Manda um direct aí pra gente. Temos também o nosso Instagram, mesmo jeito, você segue a gente no Instagram, só é colocar na busca Cenário Político TCM. E o WhatsApp 88028979. Dando sequência, tem mais uma informação importante. Vamos falar sobre saúde. Com a proximidade do retorno das atividades escolares, os órgãos de saúde alertam pais e responsáveis para atualizarem a caderneta de vacinação das crianças. Apesar das diversas campanhas promovidas pelos órgãos de saúde, a porcentagem de cobertura da vacinação infantil no Brasil tem apresentado queda nos últimos anos. Essa situação se mostra ainda mais preocupante nesse período marcado pela volta às aulas, onde as crianças passam a ter mais contato umas com as outras. Importante que as crianças estejam em dia com a vacina. Nós temos diversas vacinas, mais de 20 tipos disponíveis que protegem contra diversos agravos, entre eles a paralisia infantil, caso a poliomielite, catapora, sarampo, cachumba, difteria, enfim, são diversas vacinas. Então é importante que esse pai, que esse responsável, leve essa criança com cartão de vacina e um documento oficial, seja o cartão SUS ou o CPF, aos postos de vacinação para estar atualizando. É importante atualizar neste momento e, no caso aí, seguir o esquema vacinal de cada criança durante todo o ano. A gente quer, no ano de 2023, reverter essa questão das baixas coberturas vacinais. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, quando consideradas crianças de 5 a 11 anos, a cobertura vacinal da primeira dose em Mossoró é de 74%. Quando analisada a segunda dose nesse mesmo público, a porcentagem cai para 54%. Isso porque muitos pais ainda têm resistência em procurarem os órgãos de saúde e vacinarem seus filhos. Hoje nós temos uma dificuldade com relação à Covid-19, principalmente nas crianças de 6 meses a menores de 3 anos, mais precisamente menores de 5 anos, diante da Pfizer Baby. O Ministério da Saúde só mandou inicialmente 370 doses para o município que tem mais de 10 mil crianças nessa faixa etária. Aguardamos que nos próximos dias cheguem novos lotes para a gente estar tentando suprir essa necessidade da população, principalmente desse público infantil. Então a cobertura ainda não é satisfatória, porque muitos pais deixam de vacinar seus filhos. Pra você ter uma ideia, a gente que observa a vacinação, as crianças estão se dirigindo às unidades básicas de saúde. Quando se trata da Covid-19, os pais têm uma certa resistência em vacinar. Atualizar a carteira de vacina das crianças é essencial não só para proteger contra gripes e resfriados, mas também contra doenças virais mais graves, como é o caso da paralisia infantil. Por isso, o alerta para os responsáveis procurarem a UBS mais próxima para imunizar os filhos. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de vacina. E elas vão prevenir de sequelas, como é o caso da paralisia infantil, óbitos, como é o caso da meningite, que pode evoluir também rapidamente quando é agravada a doença. E a única forma eficaz de proteção é a vacinação. Como eu falei, o município pode montar de todas as estratégias para estar vacinando, mas se nós não tivermos a adesão dos pais responsáveis com relação a essas crianças, nós não vamos ter êxito e nós vamos estar levando também a vacinação durante esse ano para as escolas, sejam elas da rede pública ou da rede privada, mas nós precisamos de autorização desses pais para estar vacinando durante todo o ano essas crianças também. Uma ladainha, né, que a gente vai continuar trazendo aqui para você ter consciência da necessidade da vacinação. Pelo amor de Deus. Olha, você tira aí 30 minutinhos do seu dia, leva seu filho, eu digo 30 minutinhos porque tudo é perto aqui em Mossoró, né, Vanu? Você pega um Uber, se não tiver o transporte, outra forma de transporte, ou então o seu carro, sua moto, vai no posto de saúde, rapidinho você é atendido e vai dar a vacinação e proteger seu filho de doenças graves pro resto da vida. Você faz as doses de reforço, tudo bonitinho, não faz perigo. Olha, Vanu, pelo amor de Deus, nunca existiu notícia de gente morrendo de vacina, mas morrendo de notícia verdadeira, eu tô falando de notícia verdadeira, mas morrendo de doença que a pessoa pode pegar se não tomar a vacina, eu já vi muito. É importante que os pais tenham essa consciência e que levem os filhos para essa vacinação.
em uma das mais de 40 UBSs. São muitas unidades básicas de saúde na zona urbana, na zona rural. E é fácil esse acesso, basta levar a caderneta de vacinação. Se está em dúvida, se está ali faltando alguma vacina, mostra a caderneta que certamente as enfermeiras, as técnicas vão orientar os pais. Mas é importante essa vacinação antes do início das aulas para evitar muitas destas doenças que circulam aí nestes ambientes. Então, vá lá, leve seu filho para essa vacinação. Vai ser um monte de menino se abraçando, se revendo, conhecendo gente nova, aglomerado em sala de aula. Então, por favor, né? Vamos ter consciência. E vamos voltar nossa conversa com o coordenador de Defesa Civil de Mossoró, Alcivan Gama, que está aqui com a gente. Alcivan, a gente falava muito sobre o que é que vem sendo feito aqui no município de Mossoró, a estruturação toda, mas no caso de uma chuva forte, tem muitas áreas que realmente não estão preparadas. Mossoró não está preparada para uma chuva forte, um toró daqueles que a gente costuma ver, às vezes, em alguns anos? Eu não diria preparada. Eu diria que nós temos problemas pontuais que podem agravar a situação. Então, e aí cabe muito à população, porque a parte principal, no período que antecede as chuvas, que são a limpeza do nosso sistema de drenagem, está sendo feita. Então, aí a gente solicita, e aí é onde vem a parte da população, sempre nós orientamos. Quer reduzir drasticamente a questão do alagamento, não descarte o lixo na rua, ou não descarte irregularmente o lixo, principalmente próximo ao nosso sistema de drenagem, porque a maioria dos problemas que nós verificamos, mesmo em ruas mais distantes que o nosso sistema de drenagem passa, é justamente a questão do lixo jogado. Porque ele bloqueia esse sistema e, logicamente, a gente vai registrar pontos de alagamento. Então, assim, mesmo que uma chuva muito forte, ela vai trazer transtornos, mas esses transtornos vão ser muito mais graves se não houver a consciência da população em fazer o descarte regular do lixo. É isso que a gente sempre pede, sempre orienta. Inclusive, uma de nossas metas é levar essa questão para as escolas, porque a orientação, a gente já percebe que a orientação para o adulto já não está funcionando. Não funciona porque 2 anos que eu estou na Defesa Civil, são 2 anos que, antecedendo o período chuvoso e mesmo nos outros meses do ano, a gente sempre vem orientando nessa questão de não se fazer o descarte do lixo dentro do próximo a bueiro, dentro do nosso sistema de drenagem de água fluvial. E sempre que nós andamos, sempre que nós monitoramos, a gente encontra lixo de grande porte, colchões, geladeiras, enfim. Então, a nossa meta é levar isso justamente para quem pode crescer com uma mentalidade diferente, que são as crianças do município. Levar essa questão para a escola, essas orientações, para que ela oriente o pai. Pai, não faça isso. Irmão, não faça isso. Não descarte o lixo. Traga. Começou a chover, hoje a coleta de lixo vai ser na minha rua, mas começou a chover forte, a gente sabe que aquela água vai levar aquela sacola de lixo. Recolha só um tempinho, vamos contribuir, porque aquela sacola de lixo vai cair lá na boca de lobo, vai entupir, vai prejudicar meu vizinho, meu colega e até me prejudicar. Estou aqui com a pergunta do José Santos, ele questiona aqui se é de responsabilidade da Defesa Civil sobre uma passarela do canal do Termas no Santo Antônio, que está com problema, uma pessoa chegou a cair, se a Defesa Civil pode atuar junto a isto. Nós já atuamos, nós monitoramos essa passarela, soubemos do caso, inclusive eu acho que foi a TCM que trouxe a público, e nós fizemos um relatório e encaminhamos para o setor competente. A Defesa Civil, ela monitora, avalia o grau de risco e leva para os nossos setores competentes, que são, nesse caso, a Secretaria de Infraestrutura, que é a responsável por fazer a obra de melhoria nessa questão desse canal. A Defesa Civil, só trazendo mais umas informações, a Defesa Civil ela trabalha durante o ano todo e não só em questão de chuva. Uma questão que foi realizada, uma obra que foi realizada pela Prefeitura semana passada, que foi a obstrução da ponte do Alto São Manuel, não sei se vocês tiveram conhecimento, a população deve ter tido,
quem detectou aquela situação de risco, primeiramente, foi a Defesa Civil. No nosso monitoramento diário, de rotina, nós estávamos monitorando aquela ponte para ver a estrutura dela e percebemos essa falha estrutural por baixo da ponte. Então, nós comunicamos à Secretaria de Infraestrutura e está aí a obra realizada. É interessante essa questão, não somente com as chuvas. Qual é o trabalho mais frequente da Defesa Civil? É no período de seca ou no período de chuva? A Defesa Civil, ela trabalha o ano todo. Vou só trazer uma questão aqui que que hoje o que nós mais trabalhamos. Nós recebemos uma demanda para fazer uma análise de risco de todo um conjunto residencial em Mossoró. São 850 casas. Nós começamos isso ano passado. Então, assim, se nós trabalharmos diariamente até o final desse ano, ainda não vamos conseguir fazer esse levantamento. Estamos hierarquizando as casas desse conjunto para fazer essas vistorias, como nas casas que, primeiramente, estão em risco maior de colapso. Então, só aí já demandaria um ano todo de trabalho. Aí, levando a questão da seca, a Defesa Civil, ela trabalha também com esse... que para a Defesa Civil, apesar de ser um fenômeno natural, mas para a Defesa Civil, a seca é um desastre porque acaba afetando principalmente a população rural. Então, são várias outras questões. Tudo que está no COBRAD, o Código Brasileiro de Desastre, é de responsabilidade da Defesa Civil atuar. Então, quem tiver curiosidade, basta digitar na internet COBRAD, Código Brasileiro de Desastres, e verificar quais os desastres em que a Defesa Civil atua. A gente tem aqui a participação do Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato, pergunta ao entrevistado se os moradores do bairro Lagoa do Mato tiverem casas alagadas por conta dessa galeria e perderem seus bens. Procura quem? O ano passado, muitos moradores perderam guarda-roupa, geladeira e outros bens. E aí pergunta, quem é que ajuda? É a Defesa Civil? A Defesa Civil, ela já ajuda monitorando as áreas de risco, verificando a situação das ruas e encaminhando a problemática para os órgãos competentes. Realmente, nós verificamos que, principalmente, a rua Dom Helder, ela é suscetível a alagamentos no período de chuvas fortes, mas a Prefeitura de Mossoró, ela começou obras de ampliação daquele sistema de drenagem naquela região. Quero mandar um alô aqui para o João, da UPA. Muito obrigada, UPA do BH, João e toda a equipe. E temos aqui a Graça, do Nova Betânia. Ela está participando, dizendo o seguinte: o leito do nosso rio está completamente coberto por aguapés. Ainda vai dar tempo de fazer algum trabalho de limpeza antes das chuvas para prevenir o alagamento das populações ribeirinhas? A questão dos aguapés não diz muito respeito à questão da Defesa Civil. O nosso monitoramento, aí já é uma questão infraestrutural, inclusive foi o prefeito, se não me engano foi hoje, ele tocou no assunto do Rio Mossoró e é questão dele, esse ano, fazer a limpeza do rio e aí sim nós solicitamos que a dragagem do rio também faça parte disso, que a dragagem vai trazer um certo alívio para aquelas pessoas que moram na área de risco, próxima à região ribeirinha, que por que pareça, nós temos pessoas morando ou residindo, ou com algum tipo de trabalho, de comércio dentro da área de alagamento do rio. Então, se houverem chuvas fortes e essa água chegar com bastante velocidade, essas pessoas vão ser atingidas. Aí nós colocamos, como eu já disse antes, o nosso plano de contingência em andamento. Qual é a recomendação da Defesa Civil para esses momentos de chuvas torrenciais, momentos de seca, de desastres, como o senhor falou aí? O que a Defesa Civil recomenda para a população? Durante as chuvas torrenciais, logicamente, as recomendações, alagamentos, pontos de alagamento, acione a Defesa Civil, comunique os pontos, porque Mossoró é uma cidade muito grande. Eu acredito que nós não temos todos os pontos mapeados. Então, a gente precisa desse retrato para que o município tenha conhecimento do que acontece na sua área de atuação. Então, a gente precisa ter todas essas áreas mapeadas. Questão de alagamento, informa a Defesa Civil, que a Defesa Civil verifica qual é o tipo de solução a ser dada e leva para as instituições cabíveis, como Secretaria de Infraestrutura, Assistência Social, todos esses órgãos, na verdade, fazem parte do sistema de Defesa Civil. A Defesa Civil não é um órgão sozinho. A Defesa Civil é um sistema que toda essa estrutura do município
faz parte. Então, Secretaria de Segurança, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Assistência Social, muito importante também, Secretaria de Agricultura, porque no caso de seca por exemplo, esse ano, quem atendeu a população rural com a Operação Carro-Pipa foi principalmente a nossa Secretaria de Educação. Então, todas essas secretarias, elas atendem e ajudam a população que está em área de risco, ou área suscetível, ou está sofrendo algum tipo de problema com esses desastres. E nesses momentos, entrar em contato, ou se alguém, mesmo que não seja no momento da chuva, perceber que existe algum risco ali próximo à sua casa, no seu bairro, qual é o contato que deve ligar, qual é o meio de contato com a Defesa Civil? Telefone. A Defesa Civil, ela tem no nosso município o número 199, que é o telefone mais fácil para se entrar em contato com o nosso órgão. Então, se a pessoa perceber que aquela área de risco, mesmo que naquele momento não esteja acontecendo nada, ela aciona a Defesa Civil, ela vai lá, monitora, mapeia, estuda aquele local e nós, logicamente, nós trabalhamos bastante com a questão de relatórios e esse relatório é apresentado à instituição que é a responsável por atender no caso do que nós percebermos que é risco ou não. Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil do município de Mossoró, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, boa noite. Até amanhã. A gente se encontra amanhã ao vivo aqui na TCM. Uma boa noite e até lá.